Desde os primeiros séculos, a Igreja Católica enfrentou ameaças internas que tentavam distorcer a verdade revelada por Cristo. Heresias, apostasias, cismas, nomes que carregam séculos de dor, divisão e confusão. Mas o que são exatamente? E por que são tão perigosos para a salvação da alma? Segredos enterrados em séculos de papel e pergaminho. Vozes que desafiaram o mistério da fé. Hoje, desvendamos as palavras que separam comunidades inteiras do único caminho para a salvação. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Curta e se inscrevam, isso é muito importante para nós. Antes de entrarmos na história de cada heresia, falaremos a diferença entre heresia, apostasia, cisma e blasfêmia. Heresia é a negação obstinada de uma verdade revelada como necessária para a salvação. A apostasia é a renúncia total à fé cristã recebida no batismo. Cisma é a recusa de submissão ao Papa ou de comunhão com os fiéis sob sua autoridade, que é a Igreja. Blasfêmia é o desprezo ou insulto direto às realidades sagradas. Essas categorias organizam o modo como a Igreja identifica e combate desvios doutrinais. Cada heresia tentou corromper um aspecto essencial da fé. Listaremos agora as principais heresias ao longo da história da Igreja e como foram combatidas. O gnosticismo negava a bondade da criação e a encarnação real de Cristo. Esta heresia surgiu no século II. O ponto central é o dualismo entre espírito bom versus matéria má. Ela foi combatida principalmente por Santo Irineu, e o perigo à salvação é a negação da encarnação e redenção integral. O arianismo dizia que Jesus não era Deus, apenas criatura. Essa corrente de pensamento foi vigente no século IV. O ponto central era o Cristo como uma criatura, não Deus consubstancial ao Pai. Ela foi combatida por Santo Atanásio e foi definida como herética em Nicéia I. E o perigo à salvação porque ela rompe a trindade e o mistério da redenção em Cristo. Pelagianismo negava o pecado original e a necessidade da graça. O pelagianismo foi vigente no século V. O ponto central era o livre-arbítrio sem graça divina, foi combatido por Santo Agostinho, e o perigo à salvação é que ele ilude sobre a necessidade da graça. Nestorianismo separava a pessoa de Cristo em duas. Essa perigosa corrente de pensamento também ocorreu no século V, dividia em duas pessoas a única pessoa de Cristo. Foi combatido no Concílio de Éfeso I, e o perigo à salvação é pois compromete a unidade da encarnação. A próxima heresia é a iconoclastia, que rejeitava o uso de imagens sagradas. Este pensamento ocorreu entre os séculos 8 e 9 e proibia as imagens sagradas na devoção. Foi combatida por João Damasceno, e o perigo à salvação é pois ela desfigura a pedagogia visual da fé. Por fim, mais recentemente, temos o modernismo, que relativiza dogmas e nega verdades eternas. O pensamento modernista estabeleceu entre os séculos 19 e 20, relativizando dogmas e criticando as revelações. Foi combatido arduamente por Pio X, e o problema central do pensamento modernista é que enfraquece a adesão à verdade fixa. A adesão consciente a uma heresia ou apostasia rompe a comunhão com Cristo. Como ensina o catecismo, a incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Aquele que nega um dogma, nega a própria estrutura da fé. E como diz São Paulo, se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Aderir a um desvio doutrinal, portanto, traz impactos graves à salvação da alma. A ruptura da comunhão, pois afasta o fiel do corpo místico de Cristo, a perda de orientação,
pois substitui a verdade objetiva por interpretações humanas, muda a posição diante de Deus, pois a negação de um dogma é também recusa voluntária da graça, e traz um efeito catastrófico comunitário, pois promove divisões locais e globais, enfraquecendo o testemunho da Igreja. Cada erro recorrente é um passo perigoso rumo ao isolamento espiritual. A Igreja enfrentou e enfrenta heresias e apostasias para manter viva a fé original, para a salvação das almas, pois protege o depósito da fé confiado pelos apóstolos. Esta luta é travada sempre com bastante caridade intelectual, usando a razão e o diálogo para demonstrar coerência interna dos dogmas. Isto gera uma unidade visível, garantindo a comunhão sacramental e hierárquica sob o sucessor de Pedro, levando, consequentemente, o rebanho à salvação, pois evita que se perca o único caminho que conduz a Deus. Santo Agostinho resumiu que a verdade não demanda aplausos, ela se defende. Concílios como Nicéia, Éfeso, Trento e Vaticano I foram convocados para proteger a fé. Os padres da Igreja escreveram tratados, enfrentaram perseguições e deram a vida pela verdade. A Igreja combate heresias com caridade, razão e fidelidade à revelação. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo. A fé é um dom, mas também uma responsabilidade. Conhecer os erros do passado nos protege no presente. Se você quer continuar essa jornada de forma sólida, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa entender que a verdade não muda e que a salvação depende dela. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.